Olá, amigos do programa Expressão Universitária. Prazer estar de volta aqui no nosso espaço, estreando com a programação 2026. E nós temos o prazer de receber, neste nosso primeiro programa deste ano, o professor Lucas Bussior, do curso de Ciência da Computação da nossa universidade, que ministra a disciplina de Inteligência Artificial. O professor atualmente cursa doutorado na Universidade Federal de Florianópolis, de Santa Catarina, na área de inteligência computacional. Então é um prazer receber aqui no nosso espaço, Lucas. Acredito que seja a primeira vez que tu esteja participando do nosso espaço, mas em outras oportunidades acredito que já tenha comentado a respeito de você em matérias que ocorreram durante a tua graduação aqui mesmo na universidade. Sim. Então, bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado, Ademar. É um prazer estar aqui. Sabe? É importante a gente, da academia, conversar com pessoas assim, da área de marketing e a comunidade. Então, isso faz muito proveito, as pessoas têm muito proveito disso, sabe? Porque a nossa conversa, em alguns aspectos, é mais técnica, mas a gente tenta trazer aqui um parecer mais, não tão formal, sabe? Então, como tu comentou, eu já tive matérias aqui na URI, porque eu participava de maratonas, participava de projetos da URI, então a gente sempre trabalhava com a comunidade fazendo alguns projetos na área de IA e projetos do curso da computação mesmo. E foi durante a graduação que tu sentiu que tinha que ir para essa área? Sim, durante a graduação eu percebi, interessante como que a gente aprende, porque na computação tem várias disciplinas que são complexas, algoritmos, por exemplo, é difícil a gente pegar o início. Aí eu sempre buscava como que eu aprendo isso. Então eu consegui notar que, é fácil aprender, então como que o nosso cérebro grava essa informação? Aí surgiu a necessidade de entender como que essa estrutura funciona. Aí, na disciplina de inteligência artificial, eu tive uma base disso. Aí eu, interessante, quero fazer o TCC nessa área. Aí eu, antes mesmo de começar o projeto de conclusão, eu já estava trabalhando nisso. Então eu tentava sempre o máximo possível chegar e entender o que está sendo feito, sabe? Na grande maioria dos casos, os alunos vão para a área profissional, já para o trabalho. Você foi para a área de qualificação, da busca do mestrado e do doutorado. Hoje tu faz doutorado. Sim, hoje. Então, qual é o teu objetivo? Voltar para a sala de aula? Sim. A primeira iniciação assim que eu tive acadêmica foi com o professor Neylor. Eu tinha uma base assim de como que funciona dando aula para alunos do ensino médio no projeto da OBI, que era a Olimpíada Brasileira de Informática. Então eu tive uma base ali de trabalhar com alunos do ensino médio. Aí isso interessante, eu conseguia mostrar para eles. Aí eu continuei seguindo, só que daí eu escolhi a área de inteligência artificial. Não que eu não trabalhe nessas outras áreas, eu posso trabalhar porque é correlacionado, né? E fui seguindo essa área. Eu quero mestrado, quero trabalhar com isso. Aí doutorado, me inscrevi na UFSC e me aceitaram, então eu gostei da experiência que eu estou tendo lá, e daí já estou trabalhando em projetos grandes lá dentro. E isso abre portas, e daí a gente consegue trabalhar academia e trabalhar sala de aula profissional, tentar trabalhar com alunos de fato. Então isso é recompensador, sabe? Bom, no programa de hoje o professor Lucas vai voltar a ser um pouquinho aluno, porque nós vamos fazer as questões, vamos questioná-lo, e ele vai responder na medida do possível de uma forma mais didática para que todos entendam, afinal de contas, o que é a inteligência artificial, para que ela serve, aonde está sendo usada, enfim, quais os caminhos que essa área vai transitar a partir de hoje. Então vamos começar com aquela pergunta básica daquele aluno que está começando nessa seara, que é o meu caso. Enfim, o que é, afinal, inteligência artificial? Falam tanto disso, a gente ouve falar, mas de uma forma mais didática, para o pessoal aí de casa entender. Certo. Em termos simples, então, inteligência artificial ele não é um termo novo, tá? Ele já vem de 1956, que a gente tem um marco, que foi um evento de uma instituição dos Estados Unidos, Dartmouth College, que eles elaboraram
uma conferência e reuniram vários pesquisadores para trabalhar com esses aspectos do que é inteligência, tentar entender essa base inicial. Então, os dois principais que eu cito aqui é o John McCarthy e o Marvin Minsky. Eles trouxeram esse termo, inteligência artificial, unindo outras áreas do conhecimento. Aí, então, tinha a linguística, eles tentaram trazer a linguística, autômatos, pegar alguma coisa de estatística, de matemática, redes neurais. Eles queriam muito simular o comportamento do cérebro humano. Então, as redes neurais, como que a gente transforma o conhecimento que a gente tem no cérebro humano em algo que a máquina consiga simular. Então, basicamente, essa área, ela tem outras áreas de conhecimento que ela pegou como base, sabe? Então, nessa área, a gente tenta sempre simular um comportamento humano. A base foi isso, tá? Então, na inteligência artificial, a gente tenta pegar o que a gente sabe sobre o comportamento, sobre aprendizado, o que é uma informação, e tenta elaborar algo que um algoritmo consiga executar. Quando eu falo de algoritmo, a gente sempre tem que falar que ele tem uma entrada, um processamento e uma saída. Então, quando a gente parte da entrada, o processamento o que é? É regras que vão ser executadas na máquina. Como que a gente transforma esse algoritmo em algo inteligente? Então, é tentar simular o comportamento, o aprendizado da pessoa. Quer dizer, a pessoa fazendo a máquina pensar como se fosse uma pessoa. Exatamente. Né? Isso. Só que a máquina vai mais adiante, né? Então, esta seria a razão de por que esse campo da pesquisa foi criado? Exatamente. Ó. Um ponto importante é que nessa época eles tinham que descobrir como que o ser humano aprende. Por quê? Para otimizar a forma como a gente adquire informação. Então, nessa época, até nas minhas pesquisas eu encontrei algo interessante, que quem patrocinava esses eventos são fundações gigantes. Uma delas é a Rockefeller. Então, se alguém não sabe o que é uma empresa gigante, sim, é só pesquisar sobre. Eles investiam bastante, né, nesse conceito inicial de inteligência artificial porque eles queriam entender como que o cérebro humano funciona e como simular isso numa máquina. Então, se a gente consegue transformar essa simulação em algo que ocorra de fato, igual o que acontece no ser humano, a gente tem uma máquina inteligente. Seria... Eu pensando aqui comigo, eu acho que a máquina já está nos treinando para várias situações. É isso? Alguns casos a gente tem de estrutura. Poder de convencimento. Isso, a persuasão. Então, persuasão. Ela consegue nos passar uma informação que ela é inteligente, mas por trás ela tem um modelo que foi treinado. Então, o treinamento dela evolui e conforme vai evoluindo a gente acha que ela é mais inteligente que a gente. Mas ela tem uma base que é o cérebro humano. Então, o aprender está ali. Na inteligência artificial, vocês falam em incerteza. Como assim? Qual é a... Sim. Um detalhe importante da IA, da inteligência artificial, é que todos os problemas do mundo real são modelados com incerteza. A gente não tem uma regra determinística 100%, sabe? A gente trabalha, sim, com um valor entre 0 e 100%. Então, é um valor de acurácia que chega no treinamento desses modelos, tá? Então, quando eu falo de dados ou de informações, eu estou falando de, por exemplo, dados estruturados. Se a gente pegar uma tabela de Excel, tem lá colunas, linhas e tem um campo lá que vai ser um texto, vai ser um número, vai ser um real. Então, essas informações são dados estruturados. E eu tenho dados não estruturados, que são, por exemplo, vídeo, imagem, áudio. Então, esses dados não estruturados têm um formato. Então, eu preciso trabalhar com informações que são de diferentes tipos. Então, a incerteza está ali na modelagem de probabilidades, como que a gente faz uma inferência e a gente utiliza a estatística para modelar essas informações. Então, eu tenho, por exemplo, um conjunto de dados que eu tenho que organizar essas informações para entender o que tem nesses dados, sabe? Então, basicamente, a lógica eu tenho uma informação, eu tenho que saber o que está lá. Então, a gente usa a estatística, matemática, para saber
que informação a gente tem nesse conjunto de dados. E como é que se explica, então, essa incerteza? A incerteza, então, tem um ponto importante que eu abordo sempre na disciplina de IA, que é a entropia. Então, na entropia, a gente entende que o natural, o mundo natural, ele sempre tende à desordem. Então, é algo que, por exemplo, tem um caso simples, a gente tem o nosso quarto. Se a gente arrumar, a gente organizou o nosso quarto. Com o tempo, ele tende à desordem, à desorganização. Porque acho que não acontece na casa de ninguém, né? Isso. Esse caso é simples porque é do dia a dia. Então a gente consegue entender. Aí tem outro caso, por exemplo, o café. Se a gente esquentar o café, ele está lá na temperatura que a gente consome. Tá, ok. Com o tempo, o que o ambiente faz com ele? Esfria. Então é uma regra natural em direção à desordem. Então a gente tenta utilizar a entropia como uma teoria do caos, porque tudo vai em direção à desordem. Eu tentei elaborar um exemplo um pouquinho mais complexo, que é o exemplo de, por exemplo, a gente tem um ambiente que é uma praia, eu tenho ondas, eu tenho coqueiros, eu tenho areia lá. Nesse momento a gente está andando lá, a gente vai construir um castelo. A gente decidiu fazer um castelo. O que a gente está fazendo? No primeiro momento não tinha nada. Então o sentido natural era a desordem. O que a gente fez? Construiu um castelo, a gente organizou as partículas de areia. O que aconteceu? Diminuiu a entropia. Então a gente manipulou essa informação para o nosso interesse. Só que um detalhe importante, se a gente deixar aqui, nessas condições e sair da praia, outro dia, o que vai acontecer? O vento, a areia, ali, a água vai organizar novamente, desorganizar novamente e vai voltar ao cenário. Na verdade, ela está organizando para a natureza, do jeito que é, não do jeito que a gente... Exatamente. E esse ponto é importante porque é o que a gente faz em dados, informação. A gente tenta organizar essas informações para algo que a gente consiga explicar. Então, por isso que eu utilizo esse termo de entropia, porque é a forma matemática que a gente utiliza para explicar uma informação. Basicamente é isso. Eu vou ter um conjunto de dados que estão com bastante ruído, bastante informação que não tem sentido. Eu tenho que organizar de alguma forma que seja legível para nós entender o que é essa informação. Perfeito. Mas você fala também em agentes e ambientes. Quem é que é agente e o que é o ambiente? O que é o ambiente? Certo. Então eu falei da praia. A praia pode ser considerada o ambiente que a gente vai fazer uma ação. Então, os agentes, na IA, a gente tem que compreender porque eles são a base de algoritmos mais complexos. Então, se a gente pegar o agente, a gente pode dar um exemplo do dia a dia também. A gente tem um robozinho de limpeza. Ele é o agente. Ele vai estar em algum lugar que se chama o ambiente. Então, se a gente pegar na nossa casa, um cômodo, ele vai se deslocar nesse cômodo. O deslocamento dele é um mapeamento do local. Então, ele aprende andando no ambiente. Aí ele vai saber onde estão os móveis, se tiver um problema ali no meio, eu sei onde está um ponto de colisão. E, com o tempo, ele vai adquirindo informações e vai aprendendo aonde é a forma de eu fazer a limpeza da melhor forma possível, otimizado, sabe? Porque o importante é que o que ele tem é uma bateria, né? Então, ele tem que gastar o mínimo possível de bateria para limpar todo o cômodo. Basicamente, seria essa a lógica do que é um agente e o que é um ambiente. Então, o agente ele interage no ambiente, recebe uma informação se aquilo está ok ou não, e o ambiente sempre retorna uma informação para o agente, dizendo qual que é aquela situação. Quando fala vamos voltar a esse caso do robozinho. Ele recebe, a informação que ele recebe é o mapa, digamos, da sala. Da sala tem uma mesa, tem cadeira, tem móveis, tem que aparecer tudo isso para ele medir, para ele... É através de cálculos, é através de números, como é que é? Sim. Ou o mapa, o desenho? Sim, é um termo abstrato, mas ele vai ter um mapa mental, vamos dizer assim. Artificial, isso, de como que está aquele ambiente. Ele está limpo? Ele não está limpo. Aonde eu posso ir? Então eu consigo fazer um grid, um mapa assim, com linhas e colunas, para saber as dimensões daquele ambiente e por onde ele pode se movimentar. Basicamente
Essa é a estratégia. E quais são, então, as principais categorias da inteligência artificial hoje? Certo. Hoje, a gente começou com um termo que é a inteligência artificial, conceito inicial. Com o tempo, eles foram, esse termo ele foi sendo dividido em várias subcategorias. Então, hoje, a principal área de pesquisa em nível doutorado, por exemplo, é o termo machine learning. Então, a gente tem várias outras áreas, mas o que a gente foca na pesquisa é machine learning. Dentro de machine learning, ou aprendizado de máquina, a gente tem o aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. No aprendizado supervisionado, eu tenho rótulos para uma informação. Para explicar esse termo, eu tenho um exemplo de imagens. Então, eu vou ter imagens de gato, cachorro, e como que eu faço o rótulo nelas? Para cada imagem de cachorro, eu vou dizer que aquilo é um cachorro. Para cada imagem de gato que eu tiver, eu vou dizer que aquilo é um gato. Então, o treinamento dessas informações vão ser rotuladas. Então, ela vai aprender com base nesses rótulos. Aí, na minha validação, eu vou enviar uma imagem sem o rótulo e ver o que ele vai me identificar. Se ele sabe que é um cachorro ou se ele sabe que é um gato. Então, isso é supervisionado. Tem a supervisão de um humano. Ele identificou que aquilo é um gato e identificou que aquilo é um cachorro. E no final, lá, o algoritmo tem que detectar se aquilo é um gato ou um cachorro. Aí tem o outro termo que é não supervisionado. Então, nesse caso, eu não tenho rótulos. Eu vou selecionar imagem de gato e imagem de cachorro. Eu deixo a minha rede neural, por exemplo, treinar com essas informações e no final ela tem que saber o que é um gato e o que é um cachorro, por conta própria. Não tem uma intervenção de um humano ali dizendo que aquilo... Não tem ajuda. Não tem ajuda, exatamente. E o aprendizado por reforço, que daí é a minha área, no doutorado de pesquisa, eu tentei selecionar essa área porque ela remete muito ao que eu trabalhei no início, então eu consigo entender o conceito base dela. Então, a gente tem no aprendizado por reforço, agente e ambiente à base de IA. Aí eu vou ter uma política de movimentação. Política de movimentação é, por exemplo, eu vou para a direita, vou para a esquerda, vou para cima, vou para baixo. Ou vou para as diagonais. Eu tenho uma forma de identificar como eu me movimento nesse ambiente. E eu vou ter uma recompensa positiva e negativa. Então, como que o ser humano aprende? Ele tem que errar em alguns momentos para adquirir uma nova informação e ver se aquilo teve um aprendizado, sabe? Na máquina acontece da mesma forma. Só que daí ele recebe recompensas negativas e positivas. No caso da máquina, ela pode... o algoritmo é obrigado a morer. Como assim morer? Eu tenho um treinamento inicial, se ele achou uma recompensa negativa, ele tem que iniciar do começo. Então, o que fez? Acabou aí a tua iteração. Só que o ser humano não pode fazer isso, né? Então, a gente aprende e vai melhorando com o tempo. A máquina, ela pode reiniciar toda vez que ela acontece alguma coisa negativa, sabe? E com o tempo, ela vai aprendendo onde está o melhor caminho, por exemplo. Então, essa é a estratégia, por isso que é uma área nova de pesquisa e é uma das áreas que tem a possibilidade de um foguete dar ré, sabe? Então, esse algoritmo é uma base, claro, muito mais aprofundado, mas é a base de como um foguete consegue dar ré, sabe? Que já está acontecendo. Isso, que já está acontecendo. Está voltando para o seu estacionamento. Isso. De ré? De ré, então, exatamente. não é recolhido no mar nem nada. Isso. Então isso. já está acontecendo isso. Isso é um salto gigantesco em termos do que a inteligência artificial pode beneficiar o ser humano, assim, a comunidade com o que a gente tem de empresa e o uso disso, sabe? Isso também nos mostra aonde que a humanidade vai parar daqui uns tempos, né? Sim. Mas, professor, é o seguinte, se fala muito em chat GPT. Isso. Tá. Outro ponto importante... É uma, sabe, digamos assim, a febre do momento. A febre, né? Isso. Porque tem muitos alunos usando, professores tentando usar, mas no início a gente tem que entender o que é um LLM, o que o ChatGPT utiliza por baixo dos panos. Então, uma LLM é um Large Language Model, ou um modelo de linguagem de grande escala. Então, a IA, o termo utilizado hoje é muito utilizado por causa do ChatGPT.
Mas a IA, como vocês viram, a nossa conversa aqui, tem muito mais conteúdo do que se parece. Fica recluso, digamos assim, nessa área, mas isso é uma pequeníssima coisa. Isso, exatamente. Então, esses modelos de linguagem, eles são treinados com contexto para que ele sirva de um benefício nosso. Então, por exemplo, a gente faz um treinamento inicial com um texto dissertativo argumentativo. Agora, com um exemplo de uma carta. Ele vai aprender por conta própria, porque na maioria desses modelos, eles utilizam o aprendizado não supervisionado e vai tentar fazer uma associação daquela informação para algo que a gente precisa. Quando a gente faz uma pergunta, ele vai ver se ele já tem um conhecimento sobre e vai tentar gerar algo parecido com o que a gente precisa. Então, o ChatGPT, ele veio para auxiliar, então ele tem que ser uma ferramenta de uso que a gente tem que ter essa disponibilidade, sabe? Tem que ter muito cuidado, realmente, né? Uhum. E qual é o impacto desses modelos de linguagem, então, que tu comenta? Certo. Nas minhas pesquisas, eu sempre tento fazer uma leitura mais sobre o que acontece na história e eu percebo que ela se repete. Então, existe um padrão ali que a gente nota evidente, sabe? Eu estava olhando o LinkedIn outro dia e do nada me apareceu lá um post de jornal antigo, de 1968, até anotei aqui, dizendo que os professores estavam fazendo protestos para alunos não utilizarem a calculadora. Isso em 1968, dentro da sala de aula. Então, eram os mesmos argumentos que são utilizados hoje. O aluno não vai se desenvolver, vai ter uma dificuldade de aprender matemática, não sei o quê. Sabe, é a mesma coisa que está acontecendo com a inteligência artificial hoje, se a gente fala de um modelo generativo ali de texto. A gente tem que utilizar esse modelo como uma ferramenta. Essa ferramenta, ela beneficia o uso de do aluno e do professor. A gente consegue trabalhar com criação de atividades mais dinâmicas, ter uma forma assim de uso que faz sentido, sabe? E o aluno também ele tem essa capacidade de, eu não entendi o que o professor me falou, eu posso perguntar, tentar ver de uma outra forma um pouco mais simples, sabe? Então, é algo interessante, mas é curioso como se repete a história de, uma nova tecnologia aparece. Décadas depois, né? Décadas depois, o que acontece? Quando nem se falava nisso. Isso. Aí, o que acontece na geração? A gente tem um pânico inicial, porque ninguém sabe como aquilo funciona. Então, quebra, vamos dizer assim, tem uma ruptura do pensamento dominante para um novo. É o medo do novo, É o medo do novo. É o temor de que... Isso. Né? A inteligência artificial já se fala de todo mundo está utilizando, né? Mas, enfim, as empresas, por exemplo, os próprios alunos e professores que tu acabou de comentar, mas nas empresas, enfim, tu acabou de dizer que é uma ferramenta que tem que existir para ser um auxiliar, Isso. Não uma ferramenta decisiva. Exatamente. Então, algo importante que a gente tem que, nesse momento agora, para as empresas, eu tenho um lado de organização também, que é pensar em como que é a estrutura de tomada de decisão. A gente tem que tomar decisões baseadas em dados. A gente não pode simplesmente substituir profissionais experientes porque tem uma novidade na área que pode ser melhor do que o profissional experiente. Isso é sempre um erro porque a gente não tem uma decisão baseada em dados. Então, aconteceu com 2 empresas gigantes, eu até coloquei aqui, Salesforce demitiu 4.000 pessoas. O que aconteceu? Do início, tá ok. Depois começou a declinar, exatamente. E teve outro caso, Duolingo, que é um aplicativo de inglês e de estudos. Eles também definiram que iam trabalhar somente com IA. No início, subindo, tudo certo, aí com o tempo apareceu termos que não são gerados pela língua, por exemplo, em inglês, apareceu termos lá numa frase que não fazia sentido. O que acontece com quem está estudando? Isso não é algo bom? Induz ao erro. Exatamente. Ações caindo. Então, 60% no ano é muita coisa de perder por causa de uma decisão. Então, eu não estou fazendo uma recomendação, eu só tento fazer uma análise sobre como que é o cenário atual, o que tem de uso, sabe? Perfeito.
O nosso tempo, Lucas, não parece, mas passaram-se já o tempo normal do nosso programa. E nós vamos nos encontrar outras vezes. Acredito que tu vai voltar aqui para o nosso espaço para ir mais além, até para falar mais sobre a sua pesquisa e o seu doutorado também. Mas eu não queria encerrar esse espaço sem matar uma curiosidade. Então, em função de tudo isso, é uma área extremamente difícil, né? Pelo menos na minha concepção, mas por que tanta procura, então? É a realização profissional, é maior recompensa? Nós tivemos um exemplo, o senhor esteve presente esses dias numa formatura, onde nós colamos grau em 39 novos profissionais da ciência da computação. E outros, quem sabe, eu acho que a turma até era um pouco mais. E a próxima, se não me engano, vai ser maior ainda. Então, por que esse interesse? O primeiro ponto que a gente fala é por causa... Teve o Covid. Então, o Covid, as pessoas começaram a trabalhar de casa. Nessa área, a gente apareceu essa necessidade. Isso. Nessa área, a gente tem muita facilidade em trabalho home office. A gente não precisa estar num escritório. Então, a possibilidade de você trabalhar onde você quiser chama muita atenção, sabe? Eu estou na praia. Beleza, você pode estar na praia, pode trabalhar. Eu posso passear, posso excursionar toda a vida. Isso. Contanto que você faça as suas atividades e você tem lá um repositório que a gente normalmente trabalha, a gente constrói uma aplicação lá. Se você fizer as suas tarefas, não importa onde você está. Mas também tem que haver uma visão de quem está empregando essa pessoa também. E que, felizmente, quem sabe está ocorrendo. Está ocorrendo, sim. No meu ponto de vista, o home office ele ajuda bastante, mas é sempre bom ter o contato com o colega. A conversa ali ajuda bastante. A gente sentiu isso na Covid, né? Isso, exatamente. Aí até o desenvolvimento dos alunos, a gente viu que, pode acontecer algumas coisas, porque não tem esse contato direto. E daí tem que acontecer o termo estresse ali, se o professor pediu, você tem que fazer e você tem que, sabe? Então, nesse caso, ajuda o home office por causa da possibilidade de muitos profissionais estarem trabalhando onde quiserem. Outro ponto importante é que é uma área nova e tem muitos, que eu percebo ali na URI, que eles gostam bastante de jogos. Então, os alunos eles têm já vem do ensino médio, que já tem essa facilidade com jogos. Eu gosto de um joguinho tal, esse, outro, agora eu quero aprender como construir um jogo. Então, eu tentei lá no início fazer a construção do jogo, mas eu vi que era muita informação que a gente tinha que manipular. Mas os alunos, né, no início, eles têm essa lógica e querem, eu acho que eu consigo fazer igual. Então, por isso que tem essa chamativa, sabe? E, claro, eles podem ver outras áreas, mas o que chama atenção, por causa dessa geração mais nova, é exatamente o jogo, assim, sabe? Perfeito. Nós terminamos aqui o nosso espaço e o Lucas já fica convocado para, assim que puder, voltar aqui no nosso espaço para nós darmos sequência a essa conversa que certamente interessa a todos, né, nesse momento. Então, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso espaço, seja sempre bem-vindo. A você em casa que sempre nos prestigia, começando 2026 com esse assunto, extremamente importante e interessante. Quero deixar aqui novamente o meu carinho, o meu abraço, né? E esperamos vê-lo já no próximo programa. Obrigado pela audiência. Um abração, até o próximo programa.